Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, o nosso Senhor e Guia, é lá dentro de nossos corações, fortaleça nossas almas, para seguir nossa jornada tão desafiadora, com tantas informações precisando assimilar, para que possamos trilhar nossa estrada com muita paz e harmonia. Estamos estudando a maravilhosa obra A Vida no Mundo Espiritual, que fora psicografado, veio a lume da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, a maior antena paranormal que o mundo recebeu, segundo Divaldo, através do benfeitor André Luiz. É uma obra magnífica, né? Estamos estudando especialmente a obra número 8 nos domínios da mediunidade, que é um assunto, por demais, importante, mais interessante, complexo, mais belo, profundo e muito esclarecedor. É interessante a gente entender, algumas pessoas ainda duvidam da comunicação espiritual, algumas pessoas imaginam que ainda que a máxima de Jesus, que são muitas as moradas da casa do Pai, que ela não é real. É difícil compreender isso, mas algumas pessoas têm dificuldade de entender ainda isso. E essa obra maravilhosa, a obra A Vida no Mundo Espiritual, vem despertar, contar detalhes de como é a vida do lado de lá, do lado de cá, e as interfaces entre esses mundos, que somos seres interdimensionais, que todas nossas ações reverberam, tanto cá quanto lá, no presente e no futuro, ou o que estão vivenciando hoje é fruto do passado. Essa máxima de Jesus, muitas das moradas na casa do Pai, dizendo que todos são muitos os locais onde a família de Deus se reúne, né? Ela é respondida da mesma forma pelo Livro dos Espíritos, Kardec perguntando aos espíritos venerandos, responsáveis de trazer à humanidade a doutrina consoladora dos espíritos, se existem esses mundos, eles afirmam sim, todos os globos celestiais são habitados, diz os benfeitores, todos, absolutamente todos. E faz absolutamente sentido. Bem que Jesus, o espírito mais sublime que aqui veio, afirmava de forma muito objetiva, segundo essa afirmação de Kardec, mas qualquer uma compreensão mínima a respeito da complexidade, da beleza da criação do universo, nos traz essas conclusões. Ora, nós vivemos num pequeno planeta que orbita uma estrela de quinta grandeza, que é o Sol. Essa estrela, que é o Sol, orbita em torno dele 8 planetas e mais de 200 luas. Imagine. Mas essa pequena estrela de quinta grandeza, que é o Sol, ela orbita uma galáxia fantástica chamada Via Láctea, que é o nosso endereço nas galáxias, né? E essa galáxia maravilhosa, nos diz os cientistas que existe nessa galáxia entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Imagine aí quantas luas, quantos planetas não tem entre esses 200 a 400 bilhões de estrelas, né? Mas o universo conhecido, quando é conhecido, porque esse universo que está posto aí tem muito ainda a se conhecer, muito. Nós conhecemos muito pouco sobre, por exemplo, sobre, por exemplo, os buracos negros, conhecimento é pequeno. A massa escura praticamente não é conhecida, não tem conhecimento. Mas, muito bem, esse universo conhecido, que os cientistas alcançaram até agora, que é o conhecimento dele é pequeno, diz que existe cerca de 1 bilhão de galáxias, 1 bilhão de galáxias, e mais de 6 trilhões. Ora, um trilhão de galáxias, melhor dizendo, 1 trilhão de galáxias, e mais de 6 trilhões de estrelas. Já é para imaginar o que é isso, gente? Dá para imaginar quantos nesses 6 trilhões de estrelas, nesse 1 bilhão de galáxias, 1 trilhão de galáxias, quantos planetas, quantas luzes? Muito bem. Então, Jesus afirmava, e os benfeitores, que todos eles são culpados, ou seja, a família de Deus é gigantesca, que vive nesse planeta que é uma poeira cósmica, como dizia Carl Sagan, nada em relação a esse mundo. Então, é muita falta de imaginação achar, com todo respeito, que só aqui, nesse universo gigantesco, tem a vida. Não tem o menor sentido duvidar da inteligência de quem criou tudo isso. Não tem o menor sentido. E a comunicação entre dois planos, desde que o mundo é mundo, que ela acontece. Não é novidade para ninguém, não é? Que essas comunicações aconteciam, né? Os bruxos de outrora, os profetas de outrora eram extraordinários médios. Jesus era o mais sublime de todos esses médios, né? Então, a comunicação de dois planos sempre aconteceu. E a mediunidade é essa faculdade que possibilita esse correio entre o mundo dos vivos de cá com os vivos de lá.
Entretanto, essa mediunidade, essa faculdade que temos, alguns médios que têm essa capacidade, ostensivamente, de comunicação entre os planos, é óbvio que nós estamos muito distante de ter uma compreensão acurada e aprofundada a respeito dela. Não, não temos. A própria compreensão dos mundos ainda é muito pequena. Nós, por exemplo, a doutrina espírita, até agora, e é importante que entenda o caráter progressivo das comunicações, das revelações espirituais. Nós temos muito pouca informação ainda dos mundos que pululam o próprio planeta Terra. Estou falando das casas, estou falando das colônias espirituais, estou falando das regiões umbralinas, das regiões trevais, que são moradas dos espíritos que desencarnam e ficam por aqui próximo, né? Aqueles que não ascendem é muito mais evoluído e é raro no plano de expiações e provas. É difícil que saem desse planeta para outro. Difícil para morar. Estão por aqui. Nós temos muito pouca informação sobre ele ainda. As informações da doutrina espírita são até a terceira camada. Tem nós aqui a crosta, tem um umbral grosso, um umbral intermediário, e na saída que fica o nosso lar, que é a colônia mais estudada, de mais informações. Daí para cima, um pouco de informação. Muito pouca informação a respeito da quarta, da quinta e da sexta esfera, onde fica a governança do planeta. Veja como nós estamos distantes. E informações de outros órgãos evoluídos existem, mas são informações ainda precárias. Por quê? Porque não temos capacidade de assimilação disso, não tem o menor sentido, não temos capacidade de entender isso. Ora, se não temos capacidade de entender acima da terceira camada da esfera da Terra, imagine os mundos outros. Mas tem informações. Na primeira obra extraordinária, psicografada por Francisco Cândido Xavier, baseada nas informações de sua mãezinha, Dona Maria, João de Deus, chamado Carta de uma Morta. Ele pegou essas cartas que a mãezinha dele mandava e fez um livro chamado Carta de uma Morta. Tem informações interessantíssimas. Ele afirma peremptoriamente a vida em todo canto do mundo, no universo, em todo canto a vida, onde chega tem vida. Cada um esses mundos são recepcionados em conformidade com a sintonia de cada um espírito. As moradas são constadas pelo estágio evolutivo deles. Em todos os lugares existe vida. Não tem sentido uma complexidade, uma beleza, como se fossem cidades complexas e belas, sem ninguém. Não tem o menor sentido isso, diz ela, né? E ela fala, inclusive, sem muitos detalhes, mas fala de visita dela, não morada, visita dela a Saturno, a Marte, alguns detalhes da topografia, das belezas dos seus locais. Por que essas informações vêm? Para provar que Jesus está certo, que existem esses mundos. Se olharmos, por exemplo, o livro Renúncia, está lá. A morada de Alcíone na esteira de Sírios, um mundo belíssimo, lindo, com 3 sóis, etc, etc. Essas informações estão postas. Então, não há nenhuma dúvida. Entretanto, a comunicação entre esses planos, que ela só veio a ser, digamos assim, a ser pavimentada ou dilargada, veio com a doutrina espírita, porque Jesus prometeu quando é que veio, há 2000 anos. Ele dizia que, na época, as possibilidades de esclarecer os seus conceitos eram muito difíceis à época. Dizendo que a luminosidade em excesso ofusca que não esclarece. Ele não podia trazer detalhes a mais para falar, por exemplo, que são muitas as moradas da casa do Pai. Não. Ele não seria compreendido e talvez tivesse sido crucificado antes do tempo de plantar a sua semente. Lembre-se que Galileu Galilei, 1000 anos depois de Jesus, ousou dizer que a Eterno era o centro do universo, quase era queimado nas fogueiras da Inquisição. Então, Jesus tinha essa compreensão, por isso prometeu encaminhar o novo Consolador, ele que era do lá no Evangelho de João, que esclareceria, evidenciaria seu Evangelho, traria mais conceitos, mais informações, dilagaria compreensões. E a doutrina espírita veio, a codificação, mas a cada obra nova, a doutrina, a literatura, os livros magníficos de Chico, de Valdo, de Dona Ivone da Amaral Pereira, de largar essas compreensões, porque é da progressividade da doutrina. Fiz toda essa fala para entender. E há muita coisa de mediunidade que a gente não tem essa compreensão, porque não alcançamos ainda. Já no livro Os Mensageiros, Vicente dizia isso para André Luiz, no caminho que fazia de nosso lar para a cruz. Diz, olha, nossa visão é limitadíssima, nossa condição humana é muito limitada, não temos capacidade de compreender o que está ao nosso redor. Vários mundos superpostos estão aqui próximos, a gente não consegue enxergar, nossa percepção não alcança. Como tem capacidade de alcançar todas as cores, então nossa percepção ainda é muito pequena. E é óbvio que a mediunidade também tem muita coisa entre a comunicação dos planos que a gente não consegue alcançar por uma questão muito singela, porque essas informações, essas revelações espirituais vão sendo encaminhadas conforme a nossa capacidade de assimilação,
né? Por exemplo, a questão da mediunidade num plano espiritual existe? Claro que existe. A materialização de espírito existe nas colônias espirituais. Quando um benfeitor de muito mais alta envergadura espiritual visita, por exemplo, nosso lar, porque a faixa vibratória dele está acima, para poder ser visto, ele tem que se materializar. Como materializa? Com a doação de ectoplasma é a mesma história, está nos livros essas informações todas. Para provar como tem muita, mas muita coisa que ainda falta via a respeito da mediunidade. Aliás, tem muita informação a respeito dela que é extraordinária, que a gente está querendo entender com que a gente já o arcabouço fenomenal que já veio com a doutrina espírita, livros magníficos como esse que a gente está estudando agora, no Domínio da Mediunidade. Então, feita essa colocação, vamos começar a estudar, então, o capítulo 16, que fala do mandato mediúnico. É importante que a gente entenda isso, porque já foi explicado por André Luiz, por Hilário e por Benfeito Aulos como funciona os, digamos assim, os bastidores da casa espírita que praticam a mediunidade com Jesus, ou seja, a mediunidade com domínio, com coordenação, baseado nos ensinamentos de Jesus, a mediunidade é edificante, renovada, transformada, a serviço do bem, baseada nos ensinamentos trazidos pelo Evangelho de Jesus. Nesse mandato mediúnico que a gente vai estudar hoje, é uma coisa muito interessante, porque lembra que lá no primeiro capítulo a gente falava que existe a mediunidade de prova e existe a mediunidade natural? Muito bem. A grande esmagadora maioria dos médiuns que conhecemos, num planeta de expiações de prova como nós, são médiuns de prova. O que significa médio de prova? Os médios de prova são aqueles que falharam imensamente nas encarnações passadas, diz Emmanuel. Cometeram atos gravíssimos. E Deus, como eles não conseguiram ainda, não tem elevação para tal, não conseguiram ainda conquistar a sua mediunidade. O que significa isso? Não tem elevação espiritual para ter um contato direto com os benfeitores espirituais, não. É dado, portanto, de empréstimo, normalmente solicitado pelos amigos espirituais desses. É dado de empréstimo essa mediunidade para cumprir prova, para cumprir missões. Entre as primeiras é você ajudar quem você prejudicou no passado. E ao ajudar o próximo, você se ajuda. Você é o maior beneficiário do bem que faz. E é uma missão profundamente difícil a mediunidade de prova. A pessoa renúncia, amor, disciplina, etc, etc. É tanto que a grande maioria dos médios falem, né? Por outro, a mandado mediúnico, que digamos assim, a parte, digamos assim, é a parte mais elevada, é o estágio maior do processo da mediunidade de prova. Podemos assim dizer rapidamente, que a gente vai esclarecer isso quando estudar o capítulo. Vamos começar assim, André Luiz começa a narrar. Lembra que no capítulo passado eles tinham saído da casa espírita e viram algumas cenas da rua, pessoas embriagadas, os obsessores que se utilizavam dele para usar o álcool, ou o fumo, etc. Ele visitou um estabelecimento comercial, uma casa noturna, viu todos esses bastidores, a gente estudou tudo isso no capítulo passado. E hoje ele tá dizendo que saiu aquela primeira casa espírita, onde foi feito o trabalho, de incorporação, de assistente, tudo mostrando tudo a mediunidade. Todas essas informações do primeiro capítulo mostram que todos nós somos médicos, como dizia Kardec, que todos nós temos a capacidade de receber e de influenciar as pessoas. E hoje, eles estavam vindo daquela casa espírita, viram esses episódios na rua, adentraram uma casa noturna, mostrando como era esse processo das entidades espirituais que se utilizavam dos vícios para se locupletar, para vampirizar aquelas criaturas, e chegar, enfim, a outra instituição espírita que eles vão trabalhar mais conceitos a respeito da mediunidade com Jesus. E nessa casa que ele vai entrar agora, vai trazer essa informação importante do mandato mediúnico. Então, ele diz assim, eram quase 20 horas, diz ele, quando estacamos à frente do edifício, a instituição espírita, ladeada por vários veículos, disse ele. Muita gente ia e vinha naquela rua. Desencarnados em grande cópia, estava naquela a quantidade de desencarnados era imensa, porque era uma instituição que fazia um trabalho de socorro espiritual imenso, muito importante, congregando-se no recinto e fora dele. Então, a instituição espírita que ele estava visitando tinha muito entidade desencarnada dentro, que já tinha sido autorizado a entrar, mas fora também. Certamente fora, e nós vamos explicar um pouquinho sobre isso um pouco mais na frente, alguns que não tinham autorização para entrar, que talvez queriam tumultuar, nós sabemos que os adversários da luz faz tudo para, na verdade, tumultuar o trabalho dos benfeitores espirituais. As próprias colônias espirituais, está no livro Meus Mensageiros, as entidades sofredoras das sombras desejam sim invadir as colônias espirituais onde estão sendo tratadas as criaturas sofredoras, são resgatadas daqueles mundos, porque não desejam dominar, esse é o objetivo. Então, as sombras sempre desejam combater a luz, não desejam que a luz se restabeleça, porque eles perdem o controle, perdem o poder, com a minha mentalidade pequena nesse sentido ainda. Muito bem.
Então, assim, ó, vigilantes de nosso plano, e nós explicamos já que o trabalho de vigilância das instituições espirituais, das instituições religiosas de uma forma geral, é feito por entidades espirituais do plano do mundo espiritual, é feito por eles, para evitar que entidades infelizes adentrem aquele local que possa tumultuar o trabalho. Então, vigilante do nosso plano, estendiam-se, disse ele, atenciosos, impedindo, a informação importante, o acesso de espíritos impenitentes. Que são espíritos impenitentes? Aqueles que não se arrependem do que faz, cometem o erro e ainda estão achando que estão certos. E o grande processo de mudança está em você, identificar em você o erro e, a partir de então, lutar para errar menos. Não, esses espíritos que continuam fazendo mal, gratuito, e, na verdade, acham que estão certos, esses não tinham permissão para entrar. Os vigilantes é que barravam isso, né? Ou escarnecedores que zombam gratuitamente, que gostam de zombar dos outros, que não tem respeito nenhum pela alma, pelo ser humano, pelo próximo, né? Assim, vários grupos de pessoas encarnadas, deixa claro isso, ganhavam ingresso à intimidade da casa, né? Muitos chegavam e adentravam, como qualquer instituição espírita que a gente é acostumado a visitar, e assim, você chega, nós não temos a compreensão desse processo de vigilância, que não tem só quem é médico que pode, que tem uma mediunidade que possa captar isso, mas quem não é, não tem essa capacidade de entender que se a gente chega a casa espírita, que existe uma barreira, existe a vigilância espiritual, você não tem essa compreensão, né? Então, vários grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa, mas no pórtico, na entrada, experimentavam a separação de certos espíritos, ou seja, chegando lá, as pessoas adentravam, mas alguma entidade chegava na companhia daquelas criaturas, daqueles espíritos que estavam chegando, por sintonia, vampiros ou obsessores, né? Havia uma separação de certos espíritos que seguiam as criaturas encarnadas. Olha uma coisa interessante, né? Espíritos que não eram simples curiosos e sofredores, mas blasfemadores e renitentes no mal, esses ficavam no local. E o que é que significa isso? Ora, se os impertinentes e os escarnecedores não têm permissão de entrar, é provável que esses blasfemadores e renitentes no mal seja possível alguém que já está, de alguma sorte, tocado para a mudança. Por isso, era permitida a entrada. Eu gosto da didática de André Luiz, que ele não repete os mesmos conceitos. Porque mesmo que todos são filhos de Deus, e quando estão já próximos à renovação, à transformação, que o germe está posto, assim é dada a oportunidade para a renovação. Então, disse, ó, mas esses blasfemadores eram retirados, eles, na verdade, eram separados de outros grupos, né? Esses blasfemadores de mal, casos, porém, disse ele, constituiu exceção. Era exceção, esses que deixaram entrar com essa característica. É exceção, porque a maioria, os séculos irmãos desencarnados que deixaram entrar, se formavam por gente agoniada, enferma, tão necessitada de socorro fraterno como os doentes aflitos que passaram a acompanhar. Ou seja, ele está deixando claro o seguinte: olha, alguns que não tinham a menor possibilidade de renovação, que queriam só tumultuar, não era permitido entrar, não deixavam. Aquele mesmo estágio ainda de brutalidade, mas que tinha alguma possibilidade de ser tocado, era possível entrar com todo o cuidado e vigilância que tinha. A vigilância na portaria e lá dentro também. É isso que quer dizer, certo? Muitos dessas criaturas acompanhavam os encarnados, ou também poderia certamente ser trazido por benfeitores espirituais que vinham, sabiam do tratamento e tinham a permissão para trazê-los para, na verdade, que estavam prontos com o germe da renovação e da transformação. Muito bem. Entramos, disse André Luiz. Eu achei interessante isso, que o André Luiz, a didática dele é muito interessante. Primeiro, ele quis fazer um perfil da turma que entra a casa, e explicar com toda clareza, que já disse lá atrás, mas está explicando, renovando, quem tem possibilidade de entrar ou não, e que existe a vigilância, claro. Só que ele não vai explicar com detalhes sobre isso que está propenso, porque ele já explicou lá atrás, em outras obras, né? Muito bem. Grande mesa, disse ele, que agora começa a delinear como é que é a parte interna da instituição. Grande mesa no centro da vasta sala, o salão da casa espírita, nós sabemos como é que é feito isso, né? Todos que nós visitamos a casa espírita, que não é uma casa espírita, lembra assim. Você entra, tem a palestra, é feita a triagem, os médios, certamente orientados pelos benfeitores. Olha, fulano, ciclano, precisa de passe, precisa de assistência. Termina, é aplicado o passe, aquele contingente que foi selecionado, que foi feita a seleção, é encaminhado para a sala de assistência. Nós sabemos já como é que funciona isso, né? Grande mesa no centro da sala, encontrados rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Ou seja, aquela mesa onde os trabalhos se realizariam, seus médios estariam ali, haveria incorporação, psicografia, etc, etc. Aquela mesa, mesmo os que entrar tiverem permissão para entrar, havia um segundo isolamento dentro da instituição,
para que, na verdade, ele tivesse todas as condições de desenvolver o seu trabalho e não fosse perturbado por entidades infelizes lá dentro, que poderiam ter recaído, etc. Então, para evitar qualquer problema dessa natureza, tinha um cordão de isolamento. Interessante isso, cordão luminoso e isolamento. Em derredor da mesa, reservava-se ampla área onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não. A área é essa que se mostrava igualmente protegida por faixa de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera. Então, está dizendo assim, então a mesa tinha um cordão de isolamento bem interessante. Mesmo aqueles que foram só selecionados, encarnados, desencarnados, para receber assistência depois da palestra inicial, o trabalho que é feito pelos médios, incorporação, né, discografia, etc., etc., havia um isolamento para evitar que, por exemplo, um médico está lá incorporado com a outra entidade, fazendo um trabalho, e alguma outra entidade intervir. Não, isso não vai acontecer. Então, vê como, na verdade, todo o trabalho da instituição espírita existe uma programação, existe um controle muito interessante, existe uma organicidade fantástica. O trabalho de organização do trabalho, o trabalho da equipe desencarnada é muito maior do que de encarnados. Encarnado está lá o doutrinador, está lá os trabalhadores, está lá os médios, que é pequeno, mas a quantidade de trabalhadores do lado de lá é muito grande. O trabalho de controle para evitar, por exemplo, para proteger os médios, para que o trabalho aconteça, para evitar tumulto, é todo feito no trabalho lá de lá. É interessante isso, né? Já se viu isso lá atrás, né? A gente viu na outra instituição que Raul Silva era, na verdade, o doutrinador da casa, coordenava a mesa mediúnica, que tinha o Clementino, que era o coordenador espiritual da instituição. Ele não vai dar isso de novo, porque ele explicou lá atrás nisso. Ele apenas está dizendo isso aqui, olha. É a área em que se mostrava igualmente protegido por faixa de defesa magnética sob o cuidado dos guardas e tal. Muito bem. Frente, na parte oposta à entrada, você tinha entrada. E na parte oposta, lá nos fundos, vários benfeitores espirituais conferenciavam entre si, conversavam pelo trabalho da noite, si, e junto deles, respeitável senhora ouvia. A médium mais importante da casa, que ele vai traçar dessa vida. Mas ouvia prestimosa, diversos pacientes. Ela estava lá, mas já estava conversando com aquelas entidades que estavam ali necessitadas de ajuda, né? Enquanto o grupo de encarnados está ali esperando atendimento, ela já estava trabalhando com as entidades espirituais, que o público naturalmente não tinha essa compreensão, não ouvia, mas ela estava lá trabalhando lá, ouvindo, fazendo seus trabalhos de bastidores, já dando encaminhamento às tarefas que desenrolariam os próximos momentos, né? É, para as pacientes. Apresentava-se a matrona. Matrona é um conceito de pessoa madura, respeitável, amorosa, né? Revestida por extenso halo de radiações opalinas. É como se fosse, gente, uma aura, um halo de radiações opalinas. Opalina significa esbranquicentas, leitosas. Já tinha um halo sobre a cabeça dela, a sua aura transparecia esse halo, belíssimo, né? E por mais que projeções de substâncias sombrias a buscassem, porque ela estava tendo contato com entidades profundamente sofridas, que só exalavam sombras, mas ela estava protegida, né? Através da requisição de sofredores que conversavam com ela, para lá e para cá, que elas se dirigiam, conservava ela a própria aura sempre lúcida, sempre que as emissões de fluidos enfermiços lhes pudessem atingir o campo das forças. Não, ela estava livre, porque ela tinha uma capacidade, uma grandeza espiritual, o halo de proteção, a superioridade dela era tanta que havia uma proteção dela diante das energias deletérias e das entidades que procuravam pedindo ajuda. Muito bem. Designando Aulus mostrou ela, apontou com a mão direita para ela e falou: essa é nossa irmã Brosina, que há mais de 20 anos sucessivos procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Ela era uma médium de grande respeitabilidade, com uma larguíssima folha de serviço prestado à causa de Deus, à causa de Cristo, etc, etc, etc. Dizendo que ela é uma referência naquela instituição. Era uma pessoa que era mais desenvolta, mais qualificada, mais evoluída dos médicos que estavam naquela casa, né? Por amor, disse ele, fala sobre ela, ao ideal que nos orienta, ao Evangelho de Jesus. Renunciou ela às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo no santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando, sem a consolação do casamento. Ou seja,
Alguns espíritos têm essa característica, espíritos são mensageiros, que são figuras que vêm à humanidade a serviço dela, são criaturas que são referência pelo o compromisso com a causa do bem é muito maior. São missionários, missionários de Deus que vêm em missão importante. E a gente viu tanto a história, tem contado essa história dessas criaturas que abdicaram a vida pessoal em favor da humanidade. E a gente sabe a história belíssima de Francisco de Assis, que nunca casou. A gente sabe a história fenomenal de Francisco Cândido Xavier, dedicou inteiramente a sua vida a serviço do bem. A vida dessas criaturas é um canto de amor à humanidade. Um Divaldo Pereira Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Ivona do Amaral Pereira, um Eurípides Bassanufo. Essas criaturas nunca casaram. A vida deles, a missão deles era servir a causa do bem. Eram missionários do bem. Eram criaturas, apóstolos do Cristo, no sentido de que vieram desempenhar e vivenciar, pelo seu exemplo, um trabalho de amor e, ao mesmo tempo, tocar o coração de muitas pessoas, despertando muitas criaturas para a espiritualidade. Muito bem. Então, ela nunca casou, como todos esses que eu falei há pouco, nenhum deles casaram, colocaram sua vida a serviço tudo bem. Ambrosina trazia um semblante quebrantado e rugoso, é uma senhora de uma certa idade, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Era uma criatura de uma paz, que ela emanava uma paz muito grande, que a gente dá o que tem, né? E Jesus que a gente tira as boas coisas do, do bom tesouro do coração ou as más coisas do coração, a gente dá o que tem. Muito bem. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, disse ele, salientava um pequeno funil de luz. Não tinha aquele halo que ele falava lá atrás, e a Deus passarinho. Pequeno funil de luz, uma espécie de um adorno, não é? A maneira delicada do adorno, ou seja, você via muito bem na cabeça, era uma espécie de um funil de luz. Intrigados, disse André Luiz, perguntamos a Aulus o que significava aquilo. Ela disse, meu amigo, é um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual por ela realiza. Olha que informação interessante. Ou seja, há uma compreensão que você, depois de tantos anos de trabalho com disciplina, amor, renúncia, pai, você conquista essa possibilidade de ter ao seu lado um benfeitor espiritual que está à sua disposição para desenvolver a sua tarefa. Nós sabemos que as entidades espirituais, quanto mais elevadas, mais tarefas têm. Mas existe espírito com a dedicação tão extraordinária, uma obra tão grandiosa, como o de Dona Ambrosina, que elas conquistam esse direito de ter um orientador ali ao lado. Para todas as tarefas do dia a dia, ele está lá ao lado, orientando, etc, etc, etc. Isso é um mérito extraordinário. Jamais seria dado isso a alguém que não tivesse mérito. Ela conquistou esse mandato mediúnico. Ela tem essa capacidade de ter alguém ao lado dela o tempo todo. Nós sabemos que, por exemplo, Chico tinha Emmanuel do lado dele, tinha um mandato mediúnico, não tenho nenhuma dúvida disso. Sempre, o tempo todo nas comunicações, Emmanuel está aqui, está dizendo isso, aquilo, o tempo todo. Emmanuel estava ao lado de Chico, o espírito de alta envergadura espiritual, né? Nós sabemos o caso de Edivaldo, que tinha a nossa Joana de Ângela com ele o tempo todo, né? Espíritos nobres que conquistaram essa possibilidade, né? Dona Ivone do Amaral Pereira também tem o espírito que fora pai dela na encarnação passada, Charles, que estava sempre com ela, em todas as tarefas, no trabalho. São médiuns que conseguem chegar ao ápice do processo do mediunato de provas, chegaram a esse patamar de confiança tão grande dos benfeitores espirituais, e a tarefa dele é tão grandiosa que justifica ter um benfeitor espiritual de grande envergadura espiritual para que aquele trabalho venha ter êxito. Essas criaturas que nós falamos todas deixaram um rastro de luz imensa à humanidade. O trabalho consorciado do médium com o seu benfeitor é gigantesco. A obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, mais de 500 obras psicografadas e uma obra social gigantesca, a obra de Divaldo de divulgação, por aí vai, de Dona de Ivone, de Eurípides Passanufo e tantas outras criaturas que tinham essa capacidade de interagir com o espírito de alta envergadura espiritual, né? Nosso amigo Eurípides Passanufo tinha São Francisco de Paula, que era um amigo espiritual dele, estava ali, um espírito de alta envergadura espiritual, um dos pais da Igreja Católica, imagine, né? Muito bem. Ah, funil, tararara. Muito bem. É um aparelho, já explicou aqui, um aparelho. Ó. Pelo tempo de atividade na causa do bem, de Dona Brosina,
mais de 20 anos de mediunidade, com total dedicação, com esquecimento de si próprio, de renúncia a serviço do próximo, e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato, ou seja, uma conquista extraordinária. Ela conquistou essa confiabilidade dos benfeitores espirituais que utilizam ela para um trabalho de larguíssima envergadura espiritual. Essas criaturas, gente, esses espíritos novos que estão trabalhando essa natureza, eles mesmo dormindo estão trabalhando. O corpo físico fica, mas o espírito vai trabalhar. Nós sabemos disso, desdobra e vai trabalhar. Dona Ivone da Mora falava, na noite dela, o trabalho era gigantesco, o trabalho de mediunidade, no trabalho que eu colhi materiais para livros, etc, etc. Chico falava essa história toda e tantos outros, né? Então, o plano superior, o mandato, a Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação, elo, com o instrutor, que lhe preside a tarefa. Tem um benfeitor, um orientador, alguém que dirige o trabalho. É o mentor dela, que está o tempo todo aconselhando, orientando, faça isso, não faça aquilo, tal, 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 tal. Então, era uma conquista dela, né? Que nós podemos ver os médios, de uma forma geral, um dia recebe a comunicação de um, outro dia recebe a comunicação de outro, não tem alguém que está o tempo todo ali ao lado. E mais um espírito de alta envergadura espiritual, como vamos ver o caso aqui, que é o mentor dela. Tudo bem. Havia crescido a influência, disse Aulus, viu-se, havia crescido a influência, viu-se assoberbada. O trabalho dela avolumou tanto, a influência dela é tão grande, o trabalho chegou a um patamar de tanta relevância que viu-se assoberbada por solicitações. Todo mundo procurava ela pela credibilidade que tinha, pelo amor imenso, pela sua disponibilidade de assistir àqueles que o procuravam, né? Com solicitações de muitos matizes, inspirando a fé, o trabalho dela inspirava fé, esperança, a quantos lhe aproximavam do sacerdócio de fraternidade e compreensão. É naturalmente assediada por mais desconcertantes apelos. É a quantidade de criaturas que buscam uma criatura dessa em busca de socorro, ou mesmo as entidades infelizes das sombras que buscam atrapalhar o trabalho. Porque os inimigos da luz sempre tentam obstacular os trabalhadores do bem, da luz. Nós sabemos disso, já vimos vários casos, certo? Vive então a flagelada por petitórios e súplicas? Perguntou Hilário. Então ela vive flagelada? É tanta coisa que ela vive flagelada, ela, intranquila? Perguntou Hilário curioso. Até certo ponto, sim, disse Aulus. Porque simboliza uma ponte, ela é uma ponte entre os dois mundos, certo? Então a quantidade de pedidos chega muito grande. É uma ponte entre os dois mundos, entretanto, com a paciência evangélica conquistada pelo labor, pela renovação, pela transformação, sabe ajudar os outros para que esses outros se ajudem. E aí é uma informação interessante. Ou seja, ela, na verdade, coloca aquela criatura na estrada, orienta, faz o que pode, para aquela criatura ajudada siga o seu caminho. Diz Jesus, nós somos o médico de nós próprios, né? Nós somos o melhor médico, somos nós próprios. Nós podemos curar-nos se fizermos uma medida devida para nos ajudar, né? Porquanto não lhe seria possível conseguir, disse Aulas, a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. É impossível, né? Cada pessoa chega com uma gama de imensa de problemas das mais altas envergaduras de complexidade, você não vai resolver o problema do mundo todo. Cabe a você dar a vara para pescar, né? Mostrar, olha, para pescar é assim que faz, o caminho é esse, faça isso, aquilo. Ajuda aquela criatura a despertar, né? Abeiramos-nos da médium de Sandra Luiz, respeitável e modesta, e vimos-la pensativa. Vocês chegaram a ter aquele monte de criaturas, falando com todo mundo, mas ela estava preocupada. Sobre o vozerio abafado de entidades espirituais e outros que estavam ali conversando, aquele burburinho, não longe o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava cenas lamentáveis de um crime em que se havia embrenhado. Interessante que ela, veja aí, é a grande capacidade da mediunidade de uma criatura dessa. Ela estava ligada não só, naturalmente, nos encarnados que estavam ali em busca de socorro, mas ela estava antenada, sobretudo, no outro lado também. E ela conseguia captar as vozes, as conversas, as entidades que estavam ali. Olha aí. E ela muito preocupada que tinha dois criaturas cometendo um crime grave, mataram uma pessoa e estavam lá. E ela conseguia ler na mente daquelas criaturas, ela conseguia assimilar essas informações, ela conseguia captar essas informações ali daquela cena lamentável, ela conseguia e estava muito preocupada. Embrenhado, que havia embrenhado, de um crime que havia embrenhado.
E percebendo-as, ela captou essa conversa das entidades infelizes. Dona Ambrosina refletia, falando sem palavras. Ela pensando, falando sem palavras, mas que era captado esse pensamento dela também por André Luiz, Hilário e Aldo, certamente, né? No mundo espiritual. Estavam captando isso. Falando sem palavras, em frases audíveis tão somente para nós do meio. Eles, André Luiz, Aulos e Hilário, captaram a preocupação dela. Amados amigos, disse ela, em pensamento, sem palavras físicas, né, espirituais, quer fazer diante de uma situação dessa? Tem duas criaturas aqui que cometeram um crime grave, e estão aqui falando isso, que estão, eu captei, o que fazer numa situação como essa? E dentro, sim, o que fazer? Amados amigos espirituais, o que fazer? Ela ficou desesperada dentro da situação. Identifico, disse ela, nos irmãos delinquentes, e reconheço o compromisso. Ela reconhece, porque ela viu na tela mental deles as cenas dramáticas, ela conseguiu captar tudo, né? O compromisso assumido por eles, o erro grave cometeram, né? Um homem foi eliminado, disse ela, em pensamento. Ela está pedindo ajuda aos amigos espirituais. O que fazer? Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança do responsável, na tela mental. Ela conseguia ver. Imagine como é difícil a tarefa do médium. Que essa capacidade tem que ter muito amor, renúncia e equilíbrio, né? Veja só. Que estarão buscando aqui, né, nossos e fortunados companheiros? Ela não estava censurando, estava preocupada. O que é que esses camaradas vêm fazer aqui? O que é que eu posso fazer, ela, diante de uma situação gramática dessa? Foragido da justiça terrestre? O que é que ele ia fazer aqui? Reparávamos que a médium temia perder a harmonia diante de uma situação, de uma cena tão dramática como essa. Não é fácil, né? Você se sentir e estar vendo aquela cena, porque essa é a história. O médium tem a capacidade de perceber, de ver na mente das criaturas o que aconteceu. Imagine que drama, né? Reparava que a médium temia perder a harmonia vibratória, que ele era peculiar. Não desejava absorver-se em qualquer preocupação acerca dos visitantes mencionados. Ela não desejava, mas viu aquela cena dramática e ficou preocupada, né? E pediu ajuda aos benfeitores espirituais. Foi então que um dos mentores presentes, espirituais, naturalmente, se aproximou tranquilizando. Ambrosina, não receie, minha querida. Calme-se. É preciso que a aflição não nos perturbe. A aflição chega, que chega avultada pelos ignorantes, pelos sofredores, etc. A gente tem que chegar até nós e a gente dá o que a gente pode fazer para acalmar, para tranquilizar, para ajudar. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes, disse ele, na condição de criaturas dignas de piedade. Olha aí que interessante. Fique tranquilo, você não vai poder resolver o problema dele. Hein? Digne de piedade. Tenha piedade por ele e faça o que puder para ajudar. Lembre-se que nos achamos aqui para auxiliar. Ninguém está aqui para julgar absolutamente ninguém. Não é esse o papel dos benfeitores espirituais. Não. Quem julga as pessoas são as entidades infelizes das sombras, que chegam lá, querem, na verdade, como se fossem julgadores. Nós vimos isso lá no livro Libertação, das entidades infelizes do mundo das trevas, que vai tomar satisfação, mas Deus, que é Pai misericordioso e bom, não deseja julgar ninguém, dar as condições de remissão, de transformação, né? Lembre-se que nós estamos aqui para auxiliar, e o remédio não foi criado, disse ele, para os sãos. Jesus dizia isso. São os médicos, são doentes que precisam de médico, né? Médico da alma, né? Então, Jesus nunca censurou ninguém diante de um criminoso, ele teve contato com tantos. Buscava fortalecer seus espíritos, soerguê-lo, mostrar o caminho da luz, da paz e do amor, disse ele, né? Compadeça-se, disse o benfeitor amor, compadeça-se dele, mande um gesto de amor, de simpatia, sustentando o próprio equilíbrio. Fique tranquila, né? Nossa pé que essa informação é importante, mesmo sabendo do espírito, do nível de Ambrosina, mas é provável que essa informação tenha chegado para entender até o nível de captação das entidades dos médiuns. Talvez seja esse o norte da história. E mostrar, como diz Jesus, que não nos cabe julgar ninguém, que são os doentes que precisam de médico, doentes da alma, como dizia Jesus quando fora crucificado, e aquela população vibrava, eles, pai, perdoe, não sabe o que faz. Ou seja, era o doente da alma, pai, ele merece misericórdia, não punição, olha aí. É um amor que nós temos difícil, dificuldade de compreender um amor desse nível, né? Somos devedores, disse o benfeitor a ela, somos devedores de amor e respeito, uns para com os outros, e quando mais desventurados, quanto mais sofredores, criminosos, mais desventurados, mais sofredores, de tanto mais auxílio necessitamos. Não é assim? Que a visão de Jesus, diante de alguém que cometeu um fato muito grave, é que ele é doente da alma. E quanto mais fato cometeu, mais ignorante o doente é. E quanto mais doente e ignorante, mais precisa de remédio, mais precisa de carinho, mais precisa de assistência, de renovação e transformação, de autoiluminação. Essa é a ideia do Evangelho de Jesus.
perdoa, Pai. Ele não sabe o que faz, Jesus, né? É indispensável receber nossos irmãos, disse o benfeitor, comprometidos com o mal, como enfermos, não como criminosos em si, mas como enfermos, doentes da alma, como enfermos, que nos reclamam carinho. Jesus é a história do médico das almas, né? Os mais doentes que precisam de médico e não de reprimenda, né? A médium aquietou-se diante dessa explicação maravilhosa, que ela estava angustiada, com milhões de coisas para resolver, com um monte de problemas que estava chegando que ela tinha que resolver. Quando viu aquilo, ela ficou preocupada, né? Então, o benfeitor acalmou ela, se acalme, se tranquilize, né? A médium aquietou-se e passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa, encarnados e também, naturalmente, as entidades infelizes. Aqui, aí os pedidos chegavam a ela, aqui alguém desejava socorro para o coração atormentado daquela própria criatura, ou pedia a cooperação dela, da benfeitora de Ambrosina, em benefício de parentes menos felizes, doentes, obsidiados, com sofrimento, etc, etc. Ali, suplicava-se concurso fraterno para doentes em desespero, mais além, surgiu requisição de trabalho assistencial. Dona Brosina consolava e prometia, não, todos que chegavam a ela pedindo socorro e ajuda, não, fique tranquilo, que a ajuda virá. Ela dizia isso com toda tranquilidade. Prometia ajuda, assistência de Deus, que nunca, jamais, em tempo algum, nega assistência e apoio a cada um dos seus filhos, por mais que tenham cometido grandes crimes e erros terríveis, diz André Luiz, que sempre haverá alguém mais feliz, mais que temos cometido graves erros, sempre terá alguém mais feliz que, em nome de Deus, que o ama e que vai estender as mãos, usando, levantarmos do charco, né, do lodo, da lama, né? Quando Gabriel, o orientador, chegasse, dizia ela aos espíritos, o assunto lhe seria exposto, ou seja, o mentor. Olha, doutor, tudo bem, já compreendi seu problema, fique tranquila. Quando Gabriel chegasse, exatamente o orientador, aquele que era o mentor dela, levarei o assunto e as providências virão. Sempre levava com tranquilidade. Dê certo. Teria a colaboração necessária. Prometeu, nos fique tranquilo que a cooperação virá. Nós vamos resolver, mas a ajuda virá. Não decorreram alguns minutos, Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada no recinto, acompanhado de um grande séquito de amigos. E aí, ele não volta a dizer de novo o que disse lá na outra casa, né? Lá ele disse o nome do coordenador, as tarefas imensas do coordenador, né? Celestino, lembra lá? Ele falou. Clementino era o coordenador, mostrava o trabalho imenso que tinha a simbiose e a sintonia com o doutrinador, coordenador da mesa mediúnica, com esse coordenador que dirigia tudo o planejamento. Ele dizia tudo isso. Aqui não, ele disse que Gabriel, mas gabaritado, certamente é o coordenador mediúnico da casa, era a autoridade mediúnica maior da instituição que dirigia tudo. Ele não testa de novo esse detalhe que já falou lá atrás, né? Junto de auxiliares. Normalmente as entidades venerandas vêm com seu grupo de auxiliares. O trabalho é imenso e precisa, sim, certamente, da ajuda de vários benfeitores espirituais que auxiliam, que aprendem com ele, que ajudam, enfim, faz parte do trabalho. Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa de trabalho. Estavam lá todos combinando o trabalho da noite, aquela conversa e tal do trabalho que se realizava, era certamente sobre a tarefa que desenvolveria ali. Ali reunidos, as entidades de vida mental mais nobre, quem são esses? Os auxiliares de Gabriel, né? As criaturas que já estavam, quem lembra? Esse coordenador nobre chegou com o grupo dele, mas já tinham muitos trabalhadores da casa trabalhando, na vigilância, na organização, tarará, na vibração da casa, e tudo já tinha um grupo importante de trabalho. A equipe espiritual, a gente não tem essa compreensão, mas a Luiz tem explicações aqui. A equipe espiritual é muito mais volumosa que a equipe material, gente. Muito. As tarefas são inúmeras. Então, detalhe: quando termina o trabalho da instituição espírita, nós encarnados, vamos embora para casa. O trabalho continua, o trabalho noite adentro. É um hospital de assistência o tempo todo lá, né? Muito bem. Entidades de vida mental mais nobre estabeleciam naturalmente larga faixa de luz inacessível às sombras que senhoreavam a maioria dos encarnados, estava ali, entidades infelizes e desencarnados, da grande reunião. Ou seja, a mesa mediúnica, a mesa onde o trabalho iria acontecer, além de ter a faixa, já o cordão de vibratório, mas as próprias entidades venerantes chegaram, eles eram uma faixa natural pela luminosidade que tinham. As sombras não se aproximam da luz. A sombra foge da luz, sabendo disso, né? Gabriel e assessores abraçaram, generosos, quer dizer, André Luiz, que ele, mais Hilário, foram apresentados ao benfeitor, né?
Dizia, partilhamos brilhante festividade, alegria de receber entidades tão nobres, né? Tão vivo, se mostrava o júbilo, a alegria dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. Você havia uma harmonia imensa e é compreensível. Um espírito de alta envergadura como Gabriel tem os seus auxiliares espíritos também de alta envergadura espiritual, portanto, a harmonia entre eles é imensa. Quanto mais elevados são, mais a harmonia impera, né? A paz, o amor e a fraternidade. O trato com doentes e sofredores dos dois planos não nos roubava a esperança, a paz e o otimismo. Ou seja, eles tratavam aquela gama de criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, com muita naturalidade, porque é o cotidiano deles. E os espíritos, quanto mais elevados têm, tratam quanto mais desenvoltura essas questões pela vivência, pela capacidade de resolutividade que eles têm, não é? A gente fica desesperado se você não tem compreensão da situação, nem tem como ajudar. Você fica desesperado, não é? Imagina se você tem um pequeno curso de enfermagem, chega a ver alguém na rua machucado demais, você fica doido como resolver isso, né? Mas alguém com a grandeza, com a capacidade de resolutividade como eles tinham, encarava aquilo com absoluta naturalidade, que era o dia a dia, o cotidiano deles, e a possibilidade de resolução era muito grande, né? Os recursos que tinham eram muito grandes. Compareceu ali, diz André Luiz, com o abnegado, com o abnegado e culto orientador, que era o Gabriel, a quem Aulos rasgou elogios a ele, seus testemunhos de veneração, e o grupo que auxiliava ele, a Gabriel, era médicos desencarnados, e professores, enfermeiros, auxiliares desencarnados, tal dizendo de grande envergadura espiritual, com grande experiência, inclusive profissional que eram na Terra, né? Professores, médicos, auxiliares, enfermeiros, etc, etc. Prontos para servir na lavoura do bem. Ou seja, eram profissionais, eram, na verdade, altamente capacitados para ajudar aquela quantidade imensa de entidades sofredoras. E irradiava tanta alegria, disse André Luiz, que Hilário perguntou a aula, escuta, tão deslumbrado quanto estou perguntando, dizendo, escuta, esses amigos que chegaram aí com Gabriel, são considerados mensageiros de luz e simpatia que projetavam de si mesmo? Seriam eles altos embaixadores da divina providência? Ou seja, são espíritos altamente iluminados, purificados? A pergunta é essa, né? Desfrutavam acaso, disse ele, o convívio dos santos? Perguntou Hilário, curioso. Escuta, estão nesse patamar, convívio dos santos? Viviam em comunhão pessoal com Cristo? Será que eles tinham acesso ao Cristo? Que pareciam criaturas tão desenvoltas, tão elevadas, emanavam tanta luz, tanto amor? Será? Interessante. Teriam alcançado, por acaso, a condição de serem impecáveis, ser que não falham, não erram mais? A pergunta era essa, né? Foi tão admirado com a beleza que emanavam dele. E então, Aula sorriso, nada, meu filho, não, nada disso. Com todo o apreço que a gente tem a esses seres sublimes que estão aí, é preciso considerar que são vanguardeiros, eles são da linha de frente, estão sim no seu processo evolutivo, estão trabalhando no seu progresso, mas não estão ainda nesse patamar, não. Sem de progresso, sem ser infalíveis, não são infalíveis ainda não, pode falir, não estão nesse patamar ainda, né? Diz ele. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, estão na luta, estão engariando informações, aprendendo, servindo, ajudando, estão seguindo o caminho, são vanguardeiros, credores da nossa reverência pelo grau de elevação que já atingiram, que já conquistaram pelo trabalho, pelo amor, pelo bem que fizeram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujo seio, da Terra, do planeta, cujo seio se corporificarão e irão encarnar ainda aqui, disse eles. Não terminou a tarefa deles aqui, de novo, no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. São espíritos já sublimados, sem dúvida nenhuma, bastante gabaritado, mas ainda reencarnarão em Terra em missões, são os mensageiros, como é que de vez em quando chegar, aparecer uma grande alma por aí, capaz de ouvir tarefas extraordinárias, com tanto de amor, com tanta renúncia, com muita paz, como esses benfeitores que falamos há pouco, né? Esses são criaturas que vêm, sem dúvida nenhuma, dar um contributo importante aos irmãos encarnados ainda por aqui, visando ao despertar dessas criaturas para a luz e para o amor. No entanto, disse ele, à frente da Assembleia de criaturas torturadas como as que tem aqui, que observamos, eles são luminares, luminares isentos de errar? Perguntou de novo a Hilário. Não, Maurício, não, de jeito nenhum. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta, e não é o caso deles. São espíritos puros. Se tivesse, certamente habitariam a dimensões outras, e não aqui. Se eles têm missões por aqui, porque não atingiram essa purificação ainda. Sendo claro, né?
São altos expoentes da fraternidade e conhecimento superior, sem dúvida nenhuma, porém, guardam ainda consigo possibilidades naturais de desacerto. Olha que informação interessante. Eu lembro da leitura do livro Renúncia, que quando, na verdade, Alcione, espírito nobre, que morava na estrela de Sírios, está no livro, que é um livro fantástico, psicografado por Chico, através do benfeitor Emmanuel, ela que pediu autorização para reencarnar na Terra ainda, para auxiliar Pólux, que fora companheiro dela em encarnações passadas, que errou muitas vezes, estava vindo dos mundos infelizes, e ela, por um profundo amor que tinha ao companheiro, os elos que tinham com o outro, pediu permissão para encarnar. E os maiorais de Pólux, os maiorais de Sírios, minha filha, vocês vivem num paraíso desse extraordinário, tarefas altamente relevantes em Sírios, vai reencarnar, correndo riscos. Mesmo ela, um espírito altamente evoluído, mas encarnando aqui na Terra, não tinha possibilidade ainda de cometer erro, nem sequer voltar para lá. Era o alerta que foi dado pelo benfeitor. Artemis, se eu não me engano, era o nome desse benfeitor, que ela pediu ajuda lá. Artemis, exatamente Artemis. Veja como é interessante. Encarnar no plano de expiação e prova é toda coisa muito difícil, entrar sob a injunção de muitas entidades infelizes, um ambiente de muita sombra, e muita infelicidade ainda, né? Muito bem. Primam pela boa vontade, disse ele, falando ainda das entidades, aulas falando sobre eles, os benfeitores. Primam pela vontade, pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício, no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos, então ainda imunes a erro. Não, não são puros ainda, né? Que se apressam. Contudo, a corrigir sem vaidade, ou seja, se eles cometerem algum erro, eles têm essa capacidade de compreender, de admitir seus erros e de corrigir. Quer dizer, não tem o orgulho, tem o livre do orgulho, tem essa capacidade, tem essa autocrítica, essa probidade interior, que pode apontar e corrigir fácil, né? Em, em muitas circunstâncias, prejudica aí ele disse, olha, essas questões, essa falta dessa probidade interior, em muitas circunstâncias, prejudica os doces da terra. Muitas criaturas conseguem avançar em vários campos do aprendizado, mas ainda o orgulho é um problema que ainda dificulta, como dizia Jesus, o orgulho é um dos grandes cânceres da humanidade. Mas eles estão fora desse patamar. Se atingir algum tipo de equívoco, rapidamente eles têm essa capacidade de enxergar isso e corrigir esses problemas. Disse tal, já que temos, por exemplo, variados médicos sem o envoltório da experiência física, dentro daquele grupo, não era médico. Apesar de ser excelentes profissionais, devotados e beneméritos na missão que esposaram, não seria, contudo, admissível fossem promovidos de um instante para outro da ciência fragmentária do mundo, médicos, à sabedoria integral. Não, nós estamos distantes, são duas coisas distintas. Ser um excelente profissional faz um trabalho de grande relevância, mas aí dizer que você tem a sua capacidade de se transformar num ser sublimado, num anjo, aí é uma história muito diferente. O trabalho dos médicos da carne, dos médicos do espírito, são outras coisas diferentes. São outros requisitos, etc. Com a imersão nas realidades da morte, adquirem novas visões da vida, alargando-lhes os horizontes da observação. Então, quer dizer, olha, nós temos aqui médicos extraordinários, ou profissionais de várias matizes que desempenham muito bem a sua função, mas isso significa que são anjos, que vão desencarnar e vão virar os mundos celestiais. Não. Quando, na verdade, ele desencarna e encontra outra visão, tem muito o que aprender ainda, né? Estamos distante dessa compreensão. Atingir o processo de purificação é uma luta muito grande e não decurso de muito tempo. Compreendem que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que eles compete saber, falando daqueles benfeitores, né? Entregam-se desse modo a preciosas cruzadas de serviço, e dentro delas, aqueles benfeitores que acompanhavam o Gabriel, ajudam e aprendem. E assim, o bem feito, ele, na verdade, além de ajudar o próximo, você é o maior beneficiário do bem que você faz aos outros. Você assimila esse bem que passa por você e você capta muito mais do que dá. Você recebe muito mais do que dá, isso aqui é verdade, né? Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime. É a mesma ideia, né? Auxiliam e são auxiliados, né? Tudo bem feito, você é o grande beneficiário do bem que você faz, né? Não poderia ser de outro modo, disse ele. Sabemos que o milagre não existe como derrogação das leis da natureza. Não, não há milagre. Nós sabemos isso. É um processo de acumulação. Você vai acumulando bem feito, você vai acumulando
e vai assimilando na vida esse aprendizado. Na vida do espírito também é assim, não é diferente, né? O processo, o progresso vai conquistando. A felicidade é uma conquista de cada um, com base nos seus esforços, na sua luta, né? Somos irmãos um dos outros, disse ele. Evoluímos juntos, disse aos, em processo de interdependência, não é assim? O bem que a gente faz a outro, nós beneficiamos disso. Há uma interdependência, nós precisamos uns dos outros o tempo todo, né? O bem que a gente vai hoje fazer a alguém, a gente tem a ajuda do benfeitor que está nos inspirando a ajudar. Então, eu preciso, para fazer o bem a alguém, também da ajuda de alguém. Essa corrente que vem do coração do Pai até até a criatura mais infeliz, esse fluxo que desce do coração do Pai até cada um de nós, esse elo onde nós temos sempre um tutor, nossos amigos espirituais que nos ajudam, que nos orientam, é assim que funciona, né? Essa interdependência, no qual se destaca o esforço individual. Cada um faz um esforço, e o bem que se deseja fazer será sempre ajuda, virá sempre ajuda para o bem que se deseja fazer, como infelizmente para o mal. Quem sintoniza com o mal, sempre que busca o mal, sempre encontra algum parceiro para chancelar o que você deseja fazer, infelizmente, dentro do livre-arbítrio que cada um de nós temos, né? Nessa altura do esclarecimento que registramos felizes, Dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão. E que diretor da sessão é esse, gente? De novo, André Luiz não vai falar porque já falou lá atrás. E esse diretor da sessão é o doutrinador, alguém que coordena o trabalho da casa. Ó, aqui, ó. Senta ao lado do diretor da sessão. Um homem de cabelo grisalho, de fisionomia simpática, que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas. Esse doutrinador que coordena a sala mediúnica tinha a seu dispor o trabalho de 12 médios na mesa, 14 médios. Era esse diretor que está falando. Em que transpareciam a simplicidade e a fé. Todos eles imbuídos nesse propósito. Por isso que, na verdade, era uma casa em que se praticava a mediunidade com Jesus, a mediunidade com domínio, com coordenação, etc, etc, etc. Né? Muito bem. Enquanto Gabriel, ele falou primeiro do doutrinador, ela sentou ao lado dele, porque, na verdade, esse coordenador da sessão coordenador todos os médios. Dona Brasília era um dos médios, um dos 14 médios, certo? Enquanto Gabriel se postava ao lado da médium de Dona Brasina, aplicando-lhe passe de longo ciclo. Pessoal, quando ela está falando que o coordenador da sala é encarnado, né? O treinador é encarnado, ele sentou ao lado dele, e o mentor de Dona Brasina sentou ao lado dela, preparando-a para a tarefa da noite. Olha aí. E Gabriel, que se postava ao lado da médium, aplicando passe de longo circuito, como a prepará-la para, com segurança para as atividades da noite, que eram longas e muitas, né? O condutor da reunião, quem? O doutrinador da reunião, pronunciou sentido da prece. E nós já vimos também lá na outra casa, que ele vai repetir de novo. E normalmente essa prece que ela é feita, ela, na verdade, é passada pelo coordenador espiritual da casa para o doutrinador. Ela é orientada para que a prece seja direcionada, né? Em seguida, foi lido um texto, edificando um livro doutrinário, acompanhada por breve anotações evangélicas, comentários sobre o evangelho, em cuja escolha do texto, olha aí, é interessante, em cuja escolha do texto preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador. Quem? O doutrinador da casa. Então, ele não repete de novo as mesmas informações, mas tanto a prece que fora ditada por Gabriel ao doutrinador, a prece, até a escolha do líder da página do Evangelho foi também por ele escolhida, induzida por ele. Escolheu uma mensagem que tem a ver com o trabalho da noite. Veja a coordenação que vem lá de cima, né? Tudo é coordenado pela equipe da coordenação espiritual da casa, a equipe material. Há uma simbiose muito interessante, uma sintonia muito interessante do doutrinador com o coordenador para que o trabalho flua bem. Está mostrando aqui de novo, né? Da leitura global, distingue-se a paciência. Ou seja, o texto que foi escolhido por Gabriel e lido pelo coordenador, pelo doutrinador, era sobre a paciência, né? E realmente a cena do todo mostrava-se fragmentada, flagelada de problemas inquietantes, que precisava muito de paciência, naturalmente, reclamando da chave da conformação para alcançar o equilíbrio, precisa ter paciência. Nenhum problema de grave envergadura espiritual se resolve sem paciência. Ninguém resolve com angústia, com dor, com precipitação, né? Dezenas e dezenas de pessoas, disse André Luiz, aglomeravam-se ao redor da mesa, ou seja, aquele grupo de criaturas que foram selecionadas da triagem para receber assistência da noite, né? Exibindo atribulações e dificuldades. Todos.
com processos graves, alguns processos obsessivos sérios, motorização, por aí vai, né? Estranhas formas de pensamento, e é interessante a gente lembrar do conceito de forma de pensamento lá atrás. O que são formas de pensamento, gente? As formas de pensamento são aqueles pensamentos que a gente tem o tempo todo sobre determinado assunto, vai sempre se pensando, se pensando, se pensando, aquilo ganha uma forma. Se essa forma for no campo da luz, da paz, do amor e da fraternidade, essa forma de pensamento que ganha forma, ela é um instrumento de atuação dos próprios benfeitores espirituais, que através dela nos chega até nós as energias bem boas e harmoniosas. Se esse pensamento for no mal, no desequilíbrio, na desarmonia, no desequilíbrio, o tempo todo você vai pensando, aquela forma de pensamento ganha forma. E ela é utilizada pelas entidades infelizes para o processo de obsessão. Utiliza-la. Ele vai captando todas as energias e passando para a gente. Essas formas de pensamento têm vida, têm corporificada, é corporificada, né? Então, aqui, ó. Estranha forma de pensamento, e tem um caso de Honório que vale muito a pena. Quem não leu o extraordinário livro Tormento da Obsessão, psicografado por Chico, da vez de Manuel Flamengo de Miranda, vale muito a pena. É um trabalho interessantíssimo que narra o trabalho do Hospital Esperança, que é na colônia de Eurípides Barçanufo, um trabalho no hospital fenomenal, que trabalha com problemas graves de obsessões, trabalhos graves de desequilíbrios seríssimos. Normalmente, espíritos e espíritas são tratados com gravíssimos problemas seríssimos de obsessões graves, decorrentes de trabalhos feitos, normalmente no campo da mediunidade, e outros, da mediunidade torturada, com graves consequências, né? E esse caso de Honório é muito interessante, que ele fala da forma de pensamento. A forma de pensamento vai ganhando corpo e ganha vida, e às vezes atormenta as infelizes, atormenta a própria vida, ganha corporificação e perturba a criatura. É o caso lá de Honório, que vale muito a pena olhar no livro, nas páginas de 215 a 222. Essa obra é maravilhosa. Esse, esse livro, todo esse trabalho fala de um estágio muito interessante que Manuel Flamengo de Miranda, que era um especialista na área de obsessão, fez nesse hospital, criado no mundo espiritual por Eurípides Barçanufo, Sanatório Esperança, que é uma obra extraordinária e narra a história dele, de como foi construída essa casa, que é uma ponte do trabalho que fora feito já em Sacramento, quando encarnado por Eurípides, continuar no mundo espiritual. Ele, Dona Maria Modesta, enfim, é um livro magnífico, vale muito a pena para entender os processos de mediunidade, de obsessão, é uma obra imperdível, certo? Então, a estranha forma de pensamento surgiu no grupo, de grupo a grupo, denunciando a posição mental. Cada uma posição mental que tinha, aquelas formas de pensamento era fruto do pensar, do sentir daquelas criaturas. Aqui, aí começou a traçar os quadros, né? Aqui, dardo de preocupação, estilete de amargura, os obsessores, obsidiados, nevoeiro de lágrimas, de angústia, de dor, né? Acolá, obsessores, conquistados, enquistados no desânimo, no desespero, entre agressivos propósitos de vingança, agravados pelo temor do desconhecido, né? Porque, na verdade, os obsessores são seres ignorantes, são seres sem instrução. Por isso que André Luiz nos traz essa compreensão de que nós devemos ter mais compreensão dos obsessores. Quando tem uma para leitura de um obsessor, a gente tem uma tendência a ter raiva do obsessor. Ele diz que não. Os obsessores são mais infelizes que o próprio obsidiado. Porque, na verdade, o obsidiado... Primeiro que não há obsessor que não foi vítima. Normalmente eles vêm em vingança do mal que foi recebido antigamente do obsessor. Ponto. Isso é importante entender. Não há vítima, não foi algoz, ele usa essa expressão, né? Segundo, o obsessor é tão sofredor, que ele ignora o mundo que tenha, a família, os amigos, tudo que ele tinha no passado, e só pensa em fazer o mal àquela criatura. Então, ele é tão infeliz de estar nesse patamar. Então, é importante ter compreensão das criaturas dos obsessores e ter muito amor por eles, dentro da ideia de Jesus, que são os doentes que precisam de médico. Quanto mais desesperados, mais precisam de assistência e de amor, né? A qual obsessores em estado de desânimo, de desespero? Sim, e o temor do desconhecido, porque eles não conhecem a luz, não conhecem, eles só conhecem aquilo que está vivendo, que eles sabem que é errado, mas não têm uma compreensão clara de como sair disso, desse processo. Desencarnados em grande número, disse André Luiz, suspiravam pelo céu. Não é assim? Essa história, algumas pessoas acham que é magia, desencarnou, vira anjo. Isso é uma loucura, que infelizmente é passado pelas regiões tradicionais, né? Desencarnados em grande quantidade, suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno. Essas duas figuras que são trazidas, que não ajudam em nada na formação espiritual das pessoas, né? Desajustados pela falta de educação religiosa. Não é? Infelizmente, a religião tradicional tem essa história. Não, se você fizer, alguém vai para o céu. Eu moro para o inferno eterno, como se Deus
fosse um padrasto e não um pai, que não é amoroso e bom. Se você, na verdade, vai para uma região de felicidade, é o fruto a colheita do que você plantou, mas você vai ficar lá eternamente. Você vai sair de lá quando renovar, se transformar, isso é o que nos diz a doutrina espírita com muita beleza, dentro da ideia que Deus é Pai amoroso e bom, e não é inferno eterno, como se prega, como se Deus não tivesse complacência dos seus filhos desventurados, né? Muito bem. Aí ele diz aqui, esse que tem medo do inferno, que é o que reclama o céu, recolhida no plano terrestre, vários amigos espirituais junto aos, sim, fruto desses desajustados do céu e do inferno, do medo, etc., por educação religiosa é equivocada, né? Que não orienta as pessoas de forma adequada, né? Que o céu se vive aqui ou lá, dependendo do que você trabalha e renova e transforma-se. Essa é que é a grande questão, né? Mas se tem essa ideia equivocada de que você, as criaturas que estão nas zonas de purgatoriais não conseguem ascender porque estão condenadas eternamente no fogo eterno. Vários amigos espirituais, disse ele, junto aos componentes da mesa, vários amigos espirituais juntos, companheiros da mesa, leia-se médios, né? Estão lá ajudando na mesa, passaram a ajudá-los. Quem? Os médios, ajudando, auxiliando na predicação doutrinária, no trabalho de doutrinação das entidades incorporadas, com base no ponto evangélico da noite, qual? Paciência, né? Tentando compreender aquelas criaturas desventuradas, cheias de angústia e dor, né? Esclarecendo. A gente entender que doutrinar significa educar, gente. Educar, orientar, aconselhar, para aquela criatura despertar, né? Espalhando através de comentários bem feitos, estímulo e consolo, dentro da ideia da paciência. Tenha paciência, Deus é Pai, é misericordioso e bom, não abandonando seus filhos, tenha força e coragem para vencer, que Deus estará sempre lhe ajudando. Essa é a ideia que se deve passar para as criaturas ignorantes que não têm compreensão a respeito desses conceitos religiosos importantes, Jesus, etc. Fichas individuais não eram declinadas, ou seja, alguém que tinha ali as suas angústias e dor, ninguém espalhava essa informação. Havia uma certa descrição. O objetivo não era espalhar as preocupações daquelas pessoas para os outros, mas, entretanto, percebíamos, de André Luiz, claramente, que as pregações, as falas que eram trazidas pelos médios, intuídas pelos benfeitores, eram arremessadas no ar com o endereço exato. Ou seja, sabia-se do problema da criatura que estava lá, ia dizendo: olha, fulano está com um problema assim assado, tenha paciência, orientando. Então, as orientações eram nesse sentido. Aqui levantavam um coração caído e desalentado, que dava estímulo, força, coragem. Ali, advertiu consciência descuidadas para praticar o bem, o amor, a fraternidade. Mas além, renovação do perdão, olha, perdoe por ser perdoado, toda precisamos de perdão, toda precisamos de perdão, de auto-perdão, inclusive. Jesus falava que devia perdoar até 70 vezes, 7 vezes. Então, esses conceitos eram postos que ajudavam toda aquela massa de criaturas que estava ali, renovando o perdão, a fé, a caridade, a esperança. Então, dentro daquele tema da paciência, muitos aconselhamentos foram postos, trazidos a lume, para trazer consolação àquele grupo que estava ali precisando de assistência, de paz, de amor, de fraternidade, de alento, né, de esperança, né? Não faltaram quadros impressionantes de espírito perseguidor, disse André Luiz, dentre aqueles que estavam ali, que procuravam, nós vimos várias vezes nas obras espíritas, hipnotizar as suas próprias vítimas, precipitando ao sono provocado, para que não tomasse conhecimento das mensagens transformadoras ali veiculado no verbo conjuntivo. Essas informações estavam postas, a fala estava acontecendo, as falas estavam acontecendo, intuídas pelas entidades espirituais e os obsessores que não desejavam que aquelas suas vítimas despertassem para a luz, para o amor, para a fraternidade, induziam eles ao sono, hipnotizavam ele, aplicavam fluidos deletérios para que ele dormisse. Veio muitos nas instituições espíritas, né? Porque dormir não tinha capacidade de ouvir aqueles aconselhamentos, que se ouvisse aquele aconselhamento, podia despertar para a luz, para a compreensão, e se despertasse, perdia a conexão com o obsessor, né? Retirada da tomada. Nós vimos isso, né, em outras passagens desse mesmo livro, né? As entidades tinham esse medo, porque se mudasse de patamar vibratório, se a entidade que era obsidiada levasse o padrão vibratório, perdia o contato com ele, o obsessor perdia o contato com ele. Era retirado da tomada, é como dizia até lá no livro, nos capítulos anteriores, é como alguém alguém que é intimado a libertar, a liberar a casa para não pagar aluguel, mais ou menos assim. É despejado. Então, o obsessor é despejado do espírito, do corpo do obsessor, porque ele perdeu a sintonia.
O obsessor despertou para a luz e ele está lá embaixo. Então perdeu a sintonia, não consegue mais perturbar o obsessor. Essa é a grande questão. Por isso que muitos desses espíritos hipnotizam nas casas espíritas as suas vítimas para que não escutem a pregação, para não se libertarem de suas angústias. Enquanto cultos companheiros da fé ensinavam o caminho da pacificação interior, os médios, né, sob a inspiração dos mentores do nosso plano, né, fazer o trabalho de consolação às entidades que ela assistia, Dona Ambrosina, aquela médium experiente, a portadora do mandato mediúnico, que vai falar agora sobre isso, mas sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, o tempo todo chegavam os pedidos a ela, né? Psicografava assim, sem descanso. Chegavam os problemas, ela e as soluções, ela ia psicografando e mandando com chip fazia, né? Chegavam os problemas, psicografava, mandava carta consoladora, com orientações, às vezes com remédio, com receita de remédio, etc., né? Dona Ambrosina, sob o comando dos instrutores que se revezavam no serviço de assistência, psicografava sem descanso. Equilibrava-se o trabalho, o ensino, equilibrara-se o trabalho no recinto, o trabalho que estava fluindo com o trabalho dos benfeitores, dos médios, etc. E com isso, entendemos que havia reaparecido ocasião adequada para as nossas indagações. Se o trabalho fluía, fluía, mas chegou o momento, bom, é a hora de buscar apontamentos para o livro que eu estava escrevendo, né, para esclarecer alguns pontos interessantes a respeito do mandato mediúnico, etc, etc. E as perguntas vêm, certamente para instruir ele, mas muito mais para instruir a cada um de nós, eram os apontamentos para o livro que estava escrevendo, esse livro, né? Disse então Hilário. Foi a primeira pergunta. Escuta, indicando o laço fluídico que ligava Dona Brosina ao orientador, ao médium, ao mentor dela, Gabriel, que ele presidia a sessão, pergunta, escuta, mas o que significa aquela faixa de luz que liga o halo fluídico? O que é aquela faixa a qual o médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro? A pergunta é se a aula explicou, não, amigo, o desenvolvimento mais amplo da faculdade mediúnica exige essa providência, ou seja, a tarefa é tão grandiosa de uma médium do porte de Dona Brasília que ela tem que ter atenção direta ali, senão ela não vai conseguir resolver todos os problemas. Ela tem suas limitações, ela precisa da ajuda de espiritual de grande vulto, porque aquele benfeitor pode ajudar diretamente na solução daqueles problemas, ou uma série de providências junto aos seus auxiliares para resolver aqueles problemas que chegam até ela. Essa é que é a grande questão. Aqui, disse ele aqui, ó. Ouvindo e vendo, falando de Dona Brasília. No quadro das vibrações, que transcendem o campo sensório comum, do ouvido, do olhar, não, é do espírito que ouve, né? Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações que chegam da esfera espiritual. Sob pena de perder equilíbrio. É tanta coisa que ela sozinha não tem a menor capacidade de resolução de tudo. Isso que está dizendo, né? Quando a médium se evidencia no trabalho bem, que era o caso dela, com mais de 20 anos de trabalho profícuo, pela boa vontade, pelo estudo, pela compreensão das responsabilidades em que se encontra investida, no caso dela, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio, caso de Gabriel, que ele passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe esforço. Ou seja, é alguém que se junta a ela para o trabalho ganhar muito mais dimensão. Primeiro que é uma conquista dela. O trabalho se avolumou tanto, ela conquistou essa assistência direta com ela o tempo todo. E aí o trabalho de uma dinâmica muito grande, imagine, com uma entidade da envergadura de um Gabriel, que tem um monte de auxiliar com ele, o trabalho desdobra-se. Chega a ela, passa para frente, retorna para ela, as consultas. Então, ganha uma dinamicidade muito maior, o espectro do trabalho ganha uma dinâmica muito maior e muito mais volumosa, né? Disse ele. No caso de Gabriel, é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Ou seja, o trabalho passa por ele, ele coordena todas as tarefas que chegam até ela. Aí perguntou, então, Hilário, muito. Quer dizer, então, que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora, da médium, sobre nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? A pergunta. E Aulo disse, sim, com certeza, disse ele. Um mandato mediúnico
que é exatamente essa conquista que o médio tem, é o ápice do processo eu uso dizer, da mediunidade de prova, o mandado mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência, para poder o trabalho de uma dinamicidade ganhar muito mais resolutividade, ganhar em volume, inclusive, né? Ordem, segurança e eficiência. Quando é uma delegação da autoridade humana, disse ele, envolve concessões de recursos de parte de quem outorga. Ou seja, gente, quando você, na verdade, outorga um mandato a alguém, por exemplo, um advogado tem um mandato para você falar em nome do cliente, por exemplo, isso é um mandato. Ele é dado, mas o cliente pode cassar esse mandato. Ele está explicando isso aqui também. É mais ou menos isso, mas olha, quanto com a notoriedade do trabalho e a grandeza do médio, ele ganha essa confiabilidade do trabalho, passa a ter uma continuidade, é um mérito dele, né? Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem outorga, dos benfeitores, quem outorgou esse mandato a ela, né? Que ela, a confiabilidade, o trabalho desenvolto no decurso do tempo, a qualificar, ela conquistou esse mandato extraordinário, pulverizando e dinamizando seu trabalho, a possibilidade imensa de resolver umas coisas, né? Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Ou seja, não se pedirá, o mundo espiritual não pedirá a cooperação sistemática do médium para assumir um trabalho mais largo, maior, com grande capacidade de resolução, se oferecer as garantias. Como é que você vai desenvolver uma tarefa se não tem capacidade capacidade de resolvê-lo, de se comprometer e dar curso àquele trabalho? Está dizendo isso, né? Então, quando, na verdade, o mundo espiritual concede esse mandato, é porque aquela criatura tem essa capacidade de desenvolver a tarefa que está sendo dada. Ninguém é dado a nenhum de nós uma cruz maior do que nós possamos carregar, dizia Jesus. Não é assim? Muito bem. Isso, porém, não dificultará o processo de intercâmbio? A pergunta que foi feita. Não dificulta, tem que passar por ele? Aí, Carlos, não, de jeito nenhum. Perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis, com perspectivas de real aproveitamento, sempre o trabalho ganha dinamicidade em volume, o próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes, dando tanto quanto auxilia médio. Ou seja, o trabalho, ele e o seu grupo de auxiliares dinamiza aquele trabalho. O trabalho que ela fosse fazer sozinha não teria capacidade de fazer, e com a ajuda desse grupo extraordinário, o trabalho ganha um volume muito grande e qualidade, né? Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, ela, indaguei por minha vez, André Luiz, se uma associação daquela ordem se não vinha vinculada a compromissos assumidos pela médium antes da encarnação. Ao que ela disse, claro que sim. Não existe improviso, gente. No mundo espiritual não existe improviso. Improviso é das entidades que não têm elevação espiritual. Quanto mais elevados for, mais a coisa é planejada, para que nada dê errado, né? Sim, vem desde a encarnação, antes dela encarnar, não tem dúvida, sim. Semelhante serviço não se efetua sem progresso, sem programa, sem planejamento, sem ordem, não. Né? O acaso, disse ele, é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. O acaso não existe, né? Não sabe que não existe, né? As coisas acontecem, não tem que acontecer. Vindo do mundo espiritual mais elevado, aí sim, planejado, minuciosamente, né? Gabriel e a Brosina, disse Aulos, planejaram a experiência atual muito antes dela se envolver no fluido, antes dela encarnar. Muito antes de encarnar. Esse planejamento já vem de muito tempo, pelo compromisso que ela tinha, pela sua capacidade que ela tinha. Certamente não é só de agora. Essa grandeza ela vem com ela, é um espírito missionário, né? Por que dizer, continuei, lembrando ao assistente as suas próprias palavras. Quando um médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual daquele nível, por sintonia, né? E se esse amigo espiritual é um médio, é um médio, e esse amigo espiritual, Gabriel, e o meio é médio, caso dela, Ambrosina, já se encontram irmanados um ao outro desde muito tempo. A pergunta é essa. Se tem muda muito tempo. Ele então falou algo. Meu amigo, em qualquer cometimento, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ou seja, o que quer dizer isso?
Na verdade, o trabalho que fora estabelecido já vem planejado desde antes da encarnação de Ambrosina. Mas ela tem um livre-arbítrio dela, ela poderia mudar o curso dessa história. Nós temos um livre-arbítrio, ninguém é obrigado a seguir um caminho. Nós somos filhos de Deus, Deus nos ama profundamente, nos manda os seus tutores, nos manda os nossos amigos espirituais para nos guiar, nos orientar, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Quantas das criaturas que seguiram outros caminhos, se comprometendo para uma missão e não cumprindo, né? Ambrosina disse, ele comprometeu-se antes da encarnação. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço como alguém que cancela o mandato do advogado, né? Não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Ou seja, ela poderia ter uma compreensão de que aquele trabalho que ela se comprometeu no hospital era altamente meritório, traria grandes benefícios para a evolução dela, mas ela poderia mudar de atitude, que ela tem livre-arbítrio. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, casar, e aquela abrir mão disso, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Ela perdeu uma oportunidade extraordinária de avançar. Poderia. Pergunta é se ela poderia. Pergunta era essa, de André Luiz. Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. Olha, estou aqui para lhe ajudar, para juntos realizar tarefas noblicíssimas no campo do bem, do amor e da fraternidade, e juntos conseguimos avançar no nosso processo evolutivo. Mas não são escravos, você é um colaborador. Lembra que quando Emmanuel procura Chico lá no açude, aí Pedro Leopoldo, e ele está disposto, meu amigo, tarefa, nós temos uma missão. Está disposto? Se estiver disposto, você precisa de disciplina, disciplina, disciplina. Esse é o caminho. Está programado 200 obras, podemos ir em frente. Isso foi o diálogo entre André Luiz. Chico dizia, não, não quero. Podia ter negado, mas com a grandeza espiritual que ele tinha, do trabalho, nós sabemos o resultado. Veio 200, depois mandou a tarefa e a coisa vai com esse volume. É a mesma ideia aqui. Então, não é só escravos, tem liberdade. O médium digno da missão, do auxílio, não é um animal subjugado à canga, como você tem. Pega um boi, bota a cangalha em cima, subjuga ele para levar o carro de boi. Não, não é. Mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Lhe é dadas as condições e lhe é dadas as responsabilidades, porque sabe que você tem condições de cumprir. Mas se você não desejar, querer adiar, ninguém lhe obriga. Deve trabalhar e estudar por amor, por compreensão de que esse é o caminho, né? Mesmo um sacrifício, nós sabemos que o trabalho do médico não é fácil, com amor, com renúncia, trabalha de noite, trabalha de dia. Veja a situação de Chico, que trabalhava, dormia 2 horas por noite, trabalhava sábado, domingo, de noite, feriado, não tinha férias, não tinha Natal, Ano Novo, trabalhava o tempo todo. Não são todos que conseguem ter esse patamar de compreensão e esse compromisso, né? E é por isso que muitos começam a jornada e recuam. Aí eu lembro do livro dos Mensageiros, né? Dos médios falidos, né? E a palestra de Telésforo, que está lá, que vale muito a pena, né? E vários casos de médicos que foram preparados 20 anos no mundo espiritual, 4, 5, 10, 20 anos, com toda a assistência do mundo, para cumprir missões importantes, com faculdades extraordinárias, que falharam redondamente, né? Porque a mediunidade não é coisa fácil, né? Muitos faliram, está lá, vale muito a pena a leitura, né? Livres para decidir quanto ao próprio destino, todos nós temos liberdade, no livre-arbítrio, muitas vezes preferem estacionar com desejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. É um fato. E lá o livro traz várias informações a respeito disso, a mediunidade torturada, as criaturas que perderam a oportunidade, estavam lá lamentando e chorando pelas oportunidades perdidas. Inicia-se com entusiasmo na obra do bem, entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas vestes da vigilância. São os inimigos da luz, né? Todos nós sabemos que todos aqueles que buscam fazer um trabalho no campo da luz e do amor, tem aquelas entidades das sombras que desejam dificultar o trabalho para que você desista, que não desejam que a luz prospere, eles querem continuar dominando pela ignorância, etc. Eu lembro de um amigo querido e começou na instituição espírita e estava gostando de fazer palestra. De repente, esse camarada sumiu. Eu digo, o que aconteceu? Um dia encontrei, cadê você, meu amigo? Ah, rapaz, eu achei o negócio muito complicado, difícil. Resolvi deixar aquilo para depois. É isso que acontece. Muitos de nós chamamos do livre-arbítrio. Não estou aqui condenando nem falando nada, mas é um fato, né? As casas espíritas, os livros espíritas mostram isso, né? Deus nos dá as oportunidades, mas não nos obriga a nada. Nos mostra o caminho, nos manda os amigos espirituais, os tutores que nos aconselham, mas não nos obriga a nada, né? Nada.
E assim tropeçam e se estiram na cupidez, né? Na preguiça, no personalismo destruidor, na sexualidade delinquente, transformando-se em joguete dos adversários da luz. Ou seja, mude-se a cabeça das criaturas e eles, em vez de ser trabalhador da luz, passa a ser, infelizmente, instrumento das entidades das trevas. Que eles vampirizam as forças, aniquilando as melhores possibilidades. Médiuns existem, conhecemos muito, né? Mas poucos chegam, são poucos os Chicos, poucos os Divaldos. Médios tem muitos, né? Mas, infelizmente, não é fácil chegar a um patamar da mediunidade dessas criaturas, de um mandato mediúnico. As criaturas que têm lá um benfeitor espiritual para poder ajudar nessa gigantesca tarefa desses grandes benfeitores espirituais, né? Muito bem. Isso é da experiência de todos os tempos, de todos os dias, disse Aulo, né? Sim, sim, concordei, Sandra Luiz. Não, mas não seria possível os mentores espirituais, a pergunta ainda, né? A movimentação de medidas capazes de pôr cobro aos abusos? Quantos abusos aparecem? Você ir lá e cobrar? A pergunta é essa, né? E então a aula sorriu e disse: Ah, meu amigo, cada consciência marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres no caminho. Aí eu lembrei de novo do livro Mensageiros. Mostra o caso de Acelino, de outro lá, que tiveram toda a ajuda do mundo espiritual, encarnaram, começaram a fraquejar no trabalho, os benfeitores vinham, orientavam, procuravam, mostravam e ignoraram, não teve jeito. É assim. Ninguém pode obrigar ninguém. O benfeitor vem ajudar, mas quando não, deixa você seguir seu caminho. A dor ensina a gemer, já diz um popular, né? Quando o amor chama, quando o amor nos chama e ignoramos, vem a dor reparadora, né? Para nos ensinar. Devemos a nós, disse ele mesmos, a derrota e a vitória. Nós somos o médico de nós próprios e Jesus, né? Almas e coletividades adquirem as experiências, almas e coletividades com que se redime ou se elevam ao preço do próprio esforço. Quem se esforça, chega. Estou cansado de ver criaturas com capacidade intelectiva pequena, com recursos materiais quase nenhum, mas com a fé extraordinária, com desejo de realização divino. E Deus sempre manda ajuda a essas criaturas que realizam obras extraordinárias. Também vimos criaturas com capacidade intelectiva fantástica, com recursos, mas não têm perseverança, não têm fé viva e não logram êxito. Não têm a fé necessária para seguir em frente, né? Muito bem. E é por isso que, apesar das tribulações, disse ele, sim, o homem constrói, destrói e reconstrói destinos como a humanidade faz e desfaz civilizações, disse Aulus, buscando a melhor direção para responder ao chamado de Deus, né? É por isso que pesadas tribulações vagueiam o mundo. Quando vem o amor, vem a dor, né? Tais como a enfermidade, a doença, né, as aflições, as guerras e a decadência, né? Despertando as almas para o discernimento justo, né? Historiador, a gente aprende quando o amor no chamado fraqueja, vem a dor, é isso. Ninguém aprende a levantar sem cair, né? Faz parte do processo, mas quando, na verdade, todas as possibilidades são dadas e a gente segue o caminho do outro lado, vem a dor para nos recolocar de novo a compreensão. Cada qual vive, disse Aulo, no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Colhe-se o que planta, diz Jesus. Assim, considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob a teia da mediunidade torturante. Não é assim? Vários casos vimos aqui. As criaturas sofrem obsessões graves, todos são médios, gente. Ele mostrou que vários casos aqui, né? O jornalista estava escrevendo aquela história para perturbar alguém sobre um processo de subjugação da entidade vampirizante. Não é assim? Tudo é mediunidade, a gente já viu, tudo é. Todos somos médios, dizia Kardec, né? Somos mais influenciados pelo espírito que imaginamos, então eles são dirigidos por ele, diz Kardec, né? Assim, considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob a esteira da mediunidade torturante, milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis, nem sempre utilizadas, médicos que faliram muito, né? Muitos tentando o desenvolvimento de seus recursos desta natureza e raríssimos obtêm um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. Pouco Chico Xavier, pouco de Valdo Pereira Franco, pouco de Ivão do Amaral Pereira, o Eurípides Sanduco, por aí vai, né? Médios que não conseguem sobrepor. Para ter um mandato mediúnico é preciso
chegar ao patamar da mediunidade de prova com renovação, esforço muito grande para garantir para a confiança dos benfeitores espirituais e realizar coisas extraordinárias. E segundo, reconhecemos a mediunidade sublimada, é serviço que devemos edificar, disse Aulus, ainda que essa gloriosa requisição nos custe muitos séculos, e muitas vezes é assim, né? O processo gradativo nem sempre é curto. O caminho está posto aqui, mas você quer pegar os atalhos, o caminho fica mais longo, mas um dia chegaremos. Mas se ainda, disse ele, no mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair? A pergunta que foi feita para André. Como não? Disse ele. O mandato é uma delegação. Se a delegação pode ser retirada, né? Pode. Você desviar o curso, pode, né? É uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, o crédito que você tem, mas você cai o seu padrão vibracional, etc., você pode perder. Você, sem ser um atestado de santificação, não é atestado de santificação. Você não está no seu. Você não é um espírito purificado por isso, não. Você chegou a um patamar de redenção e renovação, mas está longe de ser santificado. Significa que você é santo, que não vai mais. Pode cair sim. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não se esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. Não é assim? Vigiai e orai, como dizia Jesus. Porque quanto maior é a missão, quanto mais é dado, mais é cobrado, nós sabemos disso. E as entidades mais sublimadas, é esse que a sombra persegue para valer. Tem que ter muita vigilância, muito vigiar e orar, sem dúvida nenhuma, né? E com o significado do tom de voz, acrescentou: recordemos a palavra do Senhor Jesus. Muito se pedirá a quem muito recebeu. A responsabilidade é gigantesca, né? A conversação, a margem do serviço, oferecer suficiente material de meditação de São Luís. As valiosas anotações de aulas e etc. Mas Hilário, como é muito curioso, vendo aquele espelho fluídico que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações rápidas para a resposta às consultas, solicitou a Aulus informações sobre aquele aparelho, né, aquele instrumento, né? Mostrando quadros com pessoas angustiadas ou enfermas, de momento a momento. Que aparelho é aquele? Perguntou então a Hilário. Porque muitas das questões, muitas perguntas, muitos pedidos de ajuda vinham para pessoas que não estavam ali presentes. Por exemplo, alguém chega lá, um parente, um amigo, um irmão, está passando dores muito angustiantes, e então, imediatamente, Dona Ambrosina pedia informações sobre aquela criatura, que era apontado onde ele estava, aparecendo, tipo uma televisão, um quadro, o que aquela pessoa estava passando, a dificuldade, o pensamento. Isso sim. Ele queria saber sobre aquele espelho, aquele que está passando. Ele disse, mas é um televisor, disse Aulas, manobrado com recursos da nossa esfera, muito mais sofisticado que o daqui, naturalmente. Entretanto, perguntou Hilário, e a face do espelho mostra o veículo de carne ou da própria alma? Uma pergunta muito interessante. Mostra o corpo de carne ou mostra o espírito? Pergunta é essa. É claro que é o espírito, né? É a própria alma, disse ele. Por quê? Porque nós sabemos que é no espírito, na mente, que estão os arquivos mentais. Quem somos nós? Bom, eu hoje me chamo Antônio Siqueira, mas eu sou a soma de tudo que fui desde que fui criado. Eu sou a soma disso tudo. Está tudo guardado no escaninho da minha alma. O espelho, na mente, está tudo guardado lá. Então, é possível ser captado essas informações, né? Pelo exame do perispírito, disse ele, da alma, da mente, alinham-se avisos e conclusões. Está tudo lá. Então, se chega um pedido de alguém sofredor, angustiado, busca os locais daquela criatura, vê qual é o problema, lê esse mente daquela criatura, espelho da alma e chega-se à conclusão. Como é possível fazer para ajudar aquela criatura, né? Muitas vezes é imprescindível analisar certos casos, angustiantes que chegam os pedidos, né? Que não são apresentados de modo meticuloso, todavia, recolhendo apelos em massa, são muitos os pedidos que chegam, não é fácil, mobilizamos meio de atender à distância. Olha que coisa interessante, né? Então, as ligações que é feito, né? Para isso, trabalhadores de nossa linha de atividades são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens, ou seja, o pedido chega, vai pela televisão, olha, veja a situação dessa criatura que está aí na sua região, no hospital tal, no local tal, vai lá, vê, localiza, focaliza a mente dele e traz um diagnóstico de volta, coisa interessante. Onde captam as imagens de acordo com os pedido de ajuda, fulano que está com câncer, que está mais o quê, né? Por exemplo, né? De acordo com os pedidos que nos são endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor,
dele lá, que é uma televisão que emite e o que recebe lá, e nossa vista, sob nossa vista. E depois vem a resposta pelaquela televisão. Esse aparelho que ele queria saber é isso, disse ele. A televisão que começa a estender-se no mundo, isso é a década de 40, né? Pode oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que entre nós, desencarnados, essas transmissões são muito mais simples no mundo espiritual, certo? A tecnologia é outra diferente. Exatas e instantâneas. Muito mais rápido o processo. Meu colega refletiu, alguns hilário, curioso, e perguntou. Isso, um momento, refletiu um momento, sim, sim. Entre nós, sim, tá. Mas meu colega, alguns momentos, como se problema grave na frente da cabeça, perguntou, escuta, mas o que vemos sugere importantes ponderações, disse Hilário curioso, né? Imaginemos que alguém expressa determinada solicitação de um mandato mediúnico. Você chega um pedido a médium, sujeita a certa demora, muito distante do problema está, entre a requisição e a resposta. O problema era grave, complexo, foi analisado. Figuremos que é interessado, situado longe desse desencarne, e permaneça em espírito, como acontece em muitas ocasiões. O cara está muito doente, de repente morre, enquanto o pedido de assistência vem. No aposento doméstico, em casa, ou mesmo no leito do hospital. Embora já liberado do corpo físico, mas está lá. O corpo está lá e está lá indo junto com o corpo. Num caso desse, a resposta dos benfeitores espirituais será conhecida como se fosse dedicada ao encarnado autêntico? Pergunta é essa. E ao desencarnado. Isso pode ocorrer, disse Aulos, em várias circunstâncias, acrescentou ele, Aulos, de vez que não nos achamos num serviço automático ou milagroso, não. A gama de trabalho é muito grande. Agimos com espírito de cooperação e boa vontade, dependendo do êxito, do auxílio mútuo. Por quê? Do auxílio daqui da médio e do auxílio da turma que está lá na ponta, que vai levantar essas informações, localizar o doente, etc, etc. Porque não só peça, uma só peça não solucionará o problema da máquina inteira, não. É preciso o trabalho que é feito aqui, o trabalho da mediunidade aqui, lá, do outro lado, para localizar e tal. Funcionário que recolhe anotações de si, eles reclamam o concurso eficiente daqueles que transmitem. Muitas vezes, a longa distância, a criatura em sofrimento é mostrada aos que se propõem socorrê-la e os samaritanos da fraternidade, em virtude do número habitualmente enorme de aflitos, de pedidos que chegam, né, com a obrigação de ajudar, de improviso, não pode, de momento, ajuizar se estão recebendo informações acerca de um encarnado ou de um desencarnado. Às vezes não dá nem para informar sobre isso, normalmente, quando não se acha laureados por vastíssima experiência. Às vezes, nem sempre a criatura que está lá na ponta tem uma experiência extraordinária. É um colaborador, mas nem sempre tem essa capacidade imensa de resolver tantos problemas que chegam ao mesmo tempo. Em certas situações, disse ele, os necessitados exigem auxílio intensivo. O quadro é muito difícil, muito grave, em pequena fração de minutos. O trabalho é imenso, complexo, e o tempo é muito rápido para dar o retorno para o médico, para dar a solução, um remédio, ou uma comunicação espiritual, para alguém que está esperando, por exemplo, né? Assim sendo, qualquer equívoco desse jaez é perfeitamente admissível. Mas isso, aí lá perguntou, mas isso não seria perturbar o serviço da fé? Se alguém que recebesse isso não poderia duvidar? Se fôssemos nós os encarnados, disse ele, não julgaríamos tal acontecimento como sendo inútil resposta enviada ao morto? A pergunta é essa. Mas, Hilário, mas não, Hilário, não podemos situar a questão nesses termos. Não. Quem busca sinceramente a fé, quem vai com desejo de pedir ajuda, etc., encontra o prêmio da compreensão, né? Clara e pacífica das coisas, sem prejudicar-se diante das contradições superficiais e aparentes. Sempre haverá providência, isso os benfeitores espirituais estão dito. Sempre haverá providência, sempre haverá ajuda, mas nem sempre se conseguirá a resolução da forma como é solicitado, né? Assim é. Todo pedido tem desdobramento, nos diz André Luiza no livro Da Terra e o Céu, né? Nesse ponto do diálogo, Aulus meditou um instante e observou. Mas, se os consulentes, os que estão pedindo ajuda, são exemplares de leviandade e má-fé, haverão o trabalho mediúnico, com o propósito deliberado de esclarecer, de estabelecer a descrença. Se o propósito é desacreditar o trabalho
E a secura espiritual, semelhantes resultados, quantos se verificam, servem para eles como justa colheita dos espinhos que plantam, ou seja, desacreditar o trabalho que é feito na instituição, no médio, de vez que abusam da generosidade, da paciência dos espíritos amigos e recolhem para si mesmos a negação e a tortura mental. Quem procura a fonte limpa, disse Aulus, arremessando lodo à face, não pode, em seguida, obter a água pura. Ou seja, não dá para, na verdade, renovar o coração daquelas criaturas infelizes que desejam prejudicar, vão sair dali sem um consolo, não tem a compreensão do processo todo ainda, né? Hilário, satisfeito, disse, silenciou. E porque dois médios de cura passassem a socorrer doentes mais próximos, enquanto Dona Ambrosina e os oradores cumpriam seus deveres, procuramos o serviço de passe magnético, a carta de novos conhecimentos, que é o que será estudado no próximo capítulo, é sobre exatamente o trabalho do passe magnético. Veja quanta informação, gente, entendendo que a mediunidade é algo muito complexo e difícil, mas entendendo como um mandato mediúnico, o ápice do processo evolutivo dos médios de prova, né? Mostrando que, na verdade, só aqueles que desenvolvem com muito mérito, com muito amor, com muita confiabilidade dos benfeitores, é que tem essa capacidade da assistência direta dos benfeitores. Tá bom, meus amados? Queria, então, agradecer querido de cada um de vocês. Se tiver alguma dúvida, estamos aqui para responder, se possível. Se não, queremos se agradecer pela companhia, pedir que Deus dê uma semana de muita luz e paz e o convite para estarmos juntos na próxima quarta, se Deus nos permitir. Fiquem com vocês uma ótima noite, uma excelente semana. Fiquem com Deus.